A lenda. Assim ficou conhecido Larry Scott, o primeiro Mr. Olympia da história. Mas ele não teve esse apelido só por ser o primeiro Mr. Olympia da história e um dos fisiculturistas, se não for o fisiculturista mais respeitado até hoje. Ele também conseguiu fatos históricos, como por exemplo conseguiu o primeiro bíceps e o primeiro braço com 50 centímetros. Se hoje isso não é impressionante, não é mesmo? Porque todos os atletas têm mais que 50 centímetros. Mas na época, na década de 60, ele foi o primeiro cara a alcançar esse feito que era dito praticamente impossível, já que na época não tinha tantos recursos ergogênicos quanto tem hoje. E como naquela época todos os fisiculturistas treinavam praticamente na força do ódio, como diz o ditado, porque não tinha realmente muitos recursos ergogênicos e nem tantos suplementos. Quem veio trazer a suplementação depois, assim como muitas outras coisas, foram os irmãos Waders, os lendários irmãos Wader, que começaram tudo. Os caras eram fera e foi eles que foram trazendo esse lance. Assim como eles criaram o Mr. Olympia, foi eles que começaram a trazer a suplementação. Então, para conseguir alcançar um braço de 50 centímetros na época era muito, mas muito difícil mesmo. Todo mundo treinava por gostar, treinava na força do ódio. Então era mais pro Larry Scott, que era um cara dito que não tinha estética. Ele era praticamente um ectomorfo. Então, para um cara conseguir chegar a 50 centímetros de braço sem praticamente nada de recursos ergogênicos, o cara merece sim o seu título de A Lenda e o primeiro Mr. Olympia da história. E antes de darmos continuidade no vídeo e eu falar um pouco mais do Larry Scott para vocês, que se vocês já entenderam, o vídeo é sobre ele hoje, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, não demora nem 3 segundos, é rapidinho e isso ajuda muito, mas muito mesmo a gente que faz conteúdo aqui pro YouTube, ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando e eles vão recomendar os vídeos novos para vocês. Agora vamos pro vídeo. Larry não só tinha o maior bíceps da sua época, como também foi o primeiro Mr. Olympia, o primeiro fisiculturista a chamar a atenção na mídia. O pessoal gostava de ver o Larry, o físico do cara era incrível, então o pessoal ia lá e gostava realmente de ver ele competindo. Larry D. Scott nasceu em Idaho, nos Estados Unidos, nos anos de 1938. E ele nem de longe parecia destinado ao sucesso que um dia ele teria no Mr. Olympia. Ele era magro, tinha os ombros estreitos e pesava apenas 54 quilos. E por esse motivo, a sua genética parecia não lhe favorecer para ser um dia um bodybuilder. E isso é muito importante. Foi a persistência dele. Eu sei que a genética é muito importante sim, fator genético não se nega. Quem tem genética já é abençoado e dificilmente vai ser derrotado por alguém. Mas esses caras da old school realmente eram fera, pois não só o Larry Scott, como também o Tom Platz eram pessoas dadas como não tinham genética. E o Larry Scott se tornou o primeiro Mr. Olympia com um físico incrível e o primeiro cara a alcançar os 50 centímetros de braço. E o Tom Platz tem até hoje o que é considerado as maiores pernas e as mais bonitas pernas do fisiculturismo. Então, fator genético é importante sim, mas a persistência tem que ser notada também.
Apesar disso, apesar de tudo contra ele, né, fator genético contra ele fez o que a maioria dos fisiculturistas fazia na época. Aos seus 16 anos, Larry Scott começou a treinar em casa com pesos improvisados. O que motivou ele a começar a treinar foi uma revista de fisiculturismo que ele achou em um aterro perto de sua casa. E logo após isso, ele começou a treinar na academia, tendo como mentor um lutador de boxe local, um lutador de boxe da cidade local que começou a orientar o Larry Scott. Foi esse boxeador que aconselhou Scott a fazer um circuito com uma série de cada exercício para cada grupo muscular, repetindo em seguida o mesmo circuito por 2 vezes. E com esses ensinamentos e essa prática de treino, os resultados começaram a aparecer. E com os seus 20 anos de idade, Larry Scott decidiu participar de sua primeira competição de fisiculturismo. E adivinha o que aconteceu? Larry venceu de primeira o seu primeiro campeonato. E o campeonato era o Mr. Idaho. Decidido a fazer carreira profissional no mundo do bodybuilding, ele se mudou no mesmo ano para a Califórnia, que na época era o templo do fisiculturismo, onde tinha todas as grandes lendas e os grandes atletas de fisiculturismo. Além de continuar treinando, Larry Scott também estudava engenharia em uma faculdade local, pois como a gente sempre fala, a competição de fisiculturismo em geral, ela é porque a gente gosta, a gente faz porque a gente gosta, porque ela só te dá dinheiro quando você vira pro e tem os seus patrocínios, porque nem todo atleta pro tem patrocínio, né? Quantos atletas pro tem por aí que não tem patrocínio? E na época, eu acho que nem isso tinha. Na verdade, devia ter, mas era muito pouco. E hoje em dia é assim também. Então, competição é uma coisa que a gente faz por gostar, tá? Quem gosta de fisiculturismo mesmo vai atrás e faz. Então, antes de querer ganhar dinheiro com o fisiculturismo, faça por gostar. Em 1960, ele se tornou campeão do Mr. California, título seguido pelo Mr. Pacific Coast de 1961. Na mesma época, Larry Scott começou a treinar com Vince Gironda, que é considerado até hoje o maior treinador de fisiculturismo. E na academia de Vince, ele gostava de fazer o que a gente chama de 6x1. Ele treinava 6 dias por semana, aposto que era de segunda a sábado, e descansava aos domingos. E foi então que Larry Scott conseguiu conquistar o seu título mais importante até aquele momento, o Mr. América de 1962. E em 1964 ele foi o grande campeão do Mr. Universe, ou seja, 2 títulos importantíssimos na carreira dele vieram um em seguida do outro. Foi quando o empresário Joe Hader resolveu criar a IFBB Mr. Olympia, que teve sua edição inaugural em 1965. E foi então que Larry Scott se tornou o primeiro Mr. Olympia. E no ano seguinte, 1966, o povo viu Larry Scott defendendo seu título de Mr. Olympia, o que veio com uma chocante revelação que foi a sua aposentadoria precoce dos palcos. Logo após defender seu título, Larry Scott chocou o mundo do fisiculturismo ao anunciar que estava se aposentando das competições, pois ele preferia parar no auge da sua carreira. Porém, em 1979, Larry Scott voltou brevemente para as competições, mas em 1980 ele se aposentou definitivamente. Após se aposentar, dedicou-se a administrar a firma de personal training e nutrição que ele tinha, além da fábrica de equipamentos que ele vendia, equipamentos com o seu nome. Você provavelmente já deve ter feito exercício, se você treina, é claro, na academia, em um aparelho chamado Banco Scott. Eu nem preciso dizer porque ele tem esse nome. Infelizmente, o lendário Larry Scott não está mais entre nós. Ele faleceu em 2014 em Utah em decorrência do mal de Alzheimer. E é isso, galera, mais um vídeo que chega ao fim.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, dá o seu like, se inscreve no canal. Se é por aqui a sua primeira vez também, se inscreve. Isso ajuda muito a gente que cria conteúdo pro YouTube. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. You know I'm taking that crown from you.